Não me envergonhe, falou minha filha. A mãe do meu marido, a Marta, é uma juíza federal. Eu não falei nada. No jantar do casamento, ela me apresentou como a decepção. A juíza Souza estendeu a mão. Meritíssima, é bom vê-la de novo. A taça de vinho da minha filha caiu e quebrou toda. Meu nome é Eulália, tenho 68 anos e eu nunca vou esquecer o som da voz da minha filha naquele dia. Aquela humilhação fina, cortante, disfarçada de alerta, pronunciada com a frieza calculada de quem quer te ferir, mas sem sujar as mãos. Estávamos no carro, indo para o jantar de ensaio do casamento dela. Era para ser um dos dias mais felizes da vida da minha menina, a minha única filha, a quem eu criei com esforço, sacrifício e amor dobrado depois da morte do pai dela. Mas em vez disso, ela virou para mim com aquele rosto que eu não reconhecia mais e disse: "Não me envergonhe hoje, mãe. A mãe do Caio é juíza federal. Elas convivem com pessoas importantes. Eu preciso que você se comporte." Meus dedos congelaram no colo. Eu senti o coração latejar de uma maneira que machucava. Se comportar, como se eu fosse uma criança sem modos, como se eu fosse um peso, como se minha existência fosse inconveniente. "Eu sempre me comportei, Helena", respondi com a voz baixa, tentando esconder a dor. "Eu só quero te ver feliz." Ela suspirou fundo, irritada. "Mãe, você não entende. A família do Caio é diferente. Eles são de outro nível. Se não quiser me atrapalhar, só não fala muito. Deixa que eu conduzo tudo." Aquelas palavras foram como pedras lançadas contra meu peito, mas eu engoli. Engoli porque eu era mãe, e mães engolem o que dói para não atrapalhar os filhos, ou pelo menos eu acreditava nisso naquela época. Chegamos ao restaurante, um salão elegante, cheio de luzes baixas, taças finas, guardanapos dobrados como obras de arte, gente que falava baixo, mas com a arrogância de quem se sente dono do mundo. Quando entramos, Helena imediatamente se afastou de mim, como se tivesse vergonha que me vissem ao seu lado. Fiquei sozinha perto da porta, segurando a bolsa com as duas mãos, tentando ocupar o menor espaço possível. Vi o Caio acenar para ela, sorridente. Ele era um rapaz educado, sempre foi. Mas a mãe dele, a famosa juíza federal Marta de Souza, essa sim tinha um olhar que pesava. Elegante demais, firme demais, distante demais. Eu não tinha nada contra ela. O problema era o jeito como minha filha parecia querer se moldar para caber naquele mundo. O jantar começou. As famílias deveriam se apresentar formalmente. Era um ritual sofisticado, algo que eu jamais teria imaginado participar. Quando chegou a vez da minha filha me apresentar, ela se levantou com um sorriso tenso e disse, com voz alta o suficiente para todos ouvirem: "E esta é a minha mãe, a grande decepção da família." O salão congelou. Eu congelei. Senti meu rosto esquentar, os olhos arderem, o estômago embrulhar. Um murmúrio suave se espalhou pelas mesas. A juíza levantou uma sobrancelha. O pai do noivo pigarreou. Caio ficou pálido. Eu tentei sorrir, mas meus lábios não obedeceram. Minha filha riu, como se fosse uma piada. "Gente, é brincadeira", ela disse. Mas ninguém riu, porque não era. Eu não sabia onde enfiar o rosto. Não sabia se levantava, se saía, se fingia que não tinha ouvido. Foi então que a juíza se aproximou de mim com uma taça de vinho na mão. Parecia segura, poderosa, dona de tudo ao redor. Estendeu a mão e disse: "Meritíssima, é bom vê-la de novo." Eu levei um susto. Meritíssima? Mas eu nunca a tinha visto antes. Nunca. Meu coração disparou. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, a taça de vinho da minha filha escorregou da mão dela e se espatifou no chão, respingando vermelho como sangue por todo o piso. Era como se a alma dela tivesse escorregado junto. Ela ficou branca como mármore, os olhos arregalados, as mãos trêmulas. Parecia que alguém tinha tirado o chão debaixo dos pés dela. E a juíza sorriu para mim como quem compartilha um segredo antigo. "Bons tempos", ela disse, apertando minha mão com força. Quem diria que nos veríamos assim de novo? Eu não fazia a menor ideia do que ela estava falando. Nenhuma. Mas naquele instante, um frio enorme percorreu minhas costas. Helena gaguejou. Mãe, você conhece ela? Como assim?" A juíza não tirava os olhos de mim. Eu senti uma coisa que não sentia havia anos. Medo, mas também vergonha. E a sensação clara, brutal, de que algo muito grave estava sendo revelado ali, naquele salão cheio de gente, na frente de todos. E pela primeira vez na vida, minha filha estava com vergonha de si mesma. Não de mim, mas ela não sabia ainda que aquilo era só o começo. O que a juíza estava prestes a revelar
Seria a primeira rachadura no castelo que minha filha tentou construir usando mentiras, rejeição e vergonha. Um castelo que, com o tempo, eu mesma teria que derrubar, com minhas próprias mãos. A taça quebrada ainda estava no chão, espalhando vinho como um rastro de sangue, e minha filha permanecia imóvel, pálida, com os olhos fixados nela. Era como se o coração dela tivesse parado, não pela bebida derramada, mas pelas palavras da juíza. Meritíssima, é bom vê-la de novo. Aquelas palavras ecoavam dentro de mim, como se alguém tivesse gritado dentro do meu peito. Eu nunca tinha visto aquela mulher, nunca. Pelo menos, eu acreditava que não. Mas a forma como ela segurava minha mão, como se me conhecesse profundamente, me deixou com um arrepio que subiu pela espinha e queimou a nuca. Mãe? Disse Helena, com a voz falhando. Que história é essa? Vocês se conhecem? Quando? Onde? A juíza virou-se lentamente para ela e o sorriso dela era diferente de antes. Não era hostil, não era arrogante, era enigmático. Helena, minha querida, sua mãe não lhe contou nada? Minha filha abriu a boca, mas não saiu som. Eu senti um misto terrível de medo e raiva tomar conta de mim. Eu não sei do que está falando, doutora, respondi. Minha voz saiu firme, mas meus joelhos tremiam. Não lembro de termos nos encontrado antes. A juíza ergueu as sobrancelhas. Oh, lembra sim. Talvez tenha esquecido de propósito. Alguns convidados se aproximaram discretamente. Queriam ouvir, cheirar o sangue. Gente bem-nascida adora tragédias alheias, desde que possam fingir que não. Minha filha puxou meu braço. Mãe, você está me envergonhando. Diga logo a verdade. Para de fazer esse papel ridículo. Meu coração se rompeu numa fissura fina, como porcelana antiga. A juíza tocou o ombro de Helena, com um toque leve. Não fale assim com ela. Helena arregalou os olhos. Ah, você vai defendê-la agora? Eu sou sua nora. E a juíza sorriu, aquele sorriso que desmonta qualquer defesa. E ela é muito mais do que você imagina. Meu estômago virou. Por favor, pedi, pare com isso. Não estou entendendo nada. Ah, mas a juíza se inclinou. Aproximou-se de mim, tão perto que senti o perfume dela, um perfume forte, sério, quase frio, e disse: Dona Eulália, eu jamais esqueceria a mulher que, anos atrás, teve coragem de enfrentar um promotor corrupto na porta do fórum e, mesmo ameaçada, não recuou. Senti como se o chão se abrisse sob meus pés. Helena arregalou os olhos. Como é que é, mãe? Você enfrentou um promotor? Você nunca me contou nada disso. Eu fechei os olhos e, por um instante, voltei no tempo, para uma lembrança que eu tinha enterrado tão fundo que acreditava não existir mais. Eu estava mais jovem, bem mais jovem, com as mãos tremendo, segurando uma pasta cheia de papéis. O promotor rindo da minha cara, dizendo que eu não tinha chance, que gente como eu não faz diferença nenhuma. E então a juíza apareceu. Não com esse nome atual, não com o peso que ela carrega hoje, mas era ela, a mesma postura, o mesmo olhar. Eu não percebi naquele momento, mas agora era como se a memória inteira voltasse com uma luz acesa. Eu lembro, murmurei. Helena gritou: Mãe, por que você nunca me contou? Por que você sempre se fez de vítima da vida se você fez algo assim? Eu olhei para a minha filha. Meu coração doía tanto que parecia feito de vidro trincado. Porque eu queria te proteger, respondi. Porque você era pequena, e porque eu achei que não importava mais. Importa, ela gritou, quase soluçando. Importa sim, você me deixou acreditar a vida inteira que era pequena, que não era nada. Eu nunca disse isso, respondi, mas você agiu como se fosse, ela rebateu. A juíza ergueu a mão, pedindo silêncio, mas não como uma autoridade, como uma mulher que já viu famílias se destruírem por segredos. Helena, sua mãe não é quem você pensa, e sua vergonha por ela não tem fundamento algum. Minha filha ficou vermelha, muito vermelha. Eu só queria que ela fosse mais elegante, mais preparada, mais adequada ao ambiente do Caio. O silêncio depois disso foi tão profundo que podia cortar. A juíza se aproximou da minha filha e disse: Minha filha, a elegância que você admira não vale nada sem coragem. E coragem sua mãe tem de sobra, mais do que muitas pessoas que você tenta imitar. Se houvesse um som naquele momento, seria o de um castelo desmoronando. O castelo que minha filha construiu para esconder suas inseguranças, para parecer maior, para ser aceita. E naquele segundo, pela primeira vez, eu vi a verdade. Minha filha nunca teve vergonha de mim. Ela tinha vergonha dela mesma, da origem simples, da vida com pouco,
do pai que trabalhava em ônibus, da mãe que acordava 4 da manhã para limpar casas, e para ser aceita pela elite, ela tinha apagado tudo o que a formou, inclusive a mim. Eu respirei fundo. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a juíza completou. Eulália, você se lembra do que me disse naquele dia quando me enfrentou chorando na calçada? Eu balancei a cabeça, perdida na memória. Ela disse: eu não tenho estudo, não tenho dinheiro, mas tenho uma filha para criar, e é por ela que eu não vou abaixar a cabeça para homem sujo nenhum. Helena desabou numa cadeira. Eu senti as pernas fraquejarem. A juíza colocou minha mão entre as dela e concluiu. E hoje eu vejo que ainda tem essa força. Naquele instante, uma das convidadas deixou cair um talher. Outro homem sussurrou para a esposa. Caio se aproximou, claramente abalado. E Helena, minha filha, olhou para mim com um olhar que eu nunca tinha visto nela. Um olhar de descoberta, de choque, de culpa e de medo. Medo de que a vida inteira dela começasse a desmoronar diante de todos. E estava prestes a desmoronar mesmo. Porque aquela noite seria o início de tudo. A primeira revelação. A primeira ferida exposta, a primeira rachadura, o começo do fim do desprezo e o começo do renascimento. Mas eu ainda não sabia o quanto minha filha estava envolvida num esquema que mexeria com meu passado, com a justiça e com a própria juíza Souza. E aquilo que parecia apenas uma humilhação era, na verdade, a porta de um abismo que eu estava prestes a enfrentar, sozinha e com coragem que eu não sabia que ainda existia. Helena permaneceu sentada na cadeira, lívida, com a respiração curtinha e tremida. Os convidados, aqueles que antes mal notavam minha presença, agora olhavam para nós como se assistissem a um julgamento público. E, de certa forma, era. A juíza Souza manteve minha mão entre as dela por alguns segundos antes de soltá-la, com gentileza. Havia força naquele gesto, mas também um respeito que eu não lembrava de ter recebido há muito tempo. Eu não acredito nisso, murmurou minha filha, encarando o nada. Minha mãe, enfrentando um promotor, isso não faz sentido. Ela sempre foi simples, sempre foi... Ela não terminou a frase. Simples. A palavra que sempre veio carregada de desprezo quando saiu da boca dela. Eu sempre fui o que a vida permitiu que eu fosse, respondi, firme. Mas não significa que eu nunca tenha lutado. Helena ergueu os olhos para mim, e pela primeira vez vi neles não arrogância, mas um medo infantil. Mãe, por que você nunca me contou isso? Eu respirei devagar. Porque a memória doía. Porque a história era pesada. Porque envolvia o pai dela. Porque envolvia medo, perigo e uma promessa quebrada. E porque, ao longo dos anos, percebi que minha filha não estava interessada em ouvir nada que não coubesse na imagem perfeita que ela criou para si mesma. Mas antes que eu pudesse responder, a juíza se virou para Caio, o noivo. Caio, antes que tire conclusões equivocadas, sua sogra é uma mulher honesta e muito mais correta do que muita gente deste salão. O rapaz, claramente abalado, assentiu. Eu nunca tive dúvidas disso, doutora. Apenas estou tentando entender. A juíza sorriu. Todos estamos. O garçom se aproximou, tenso, oferecendo substituir a taça quebrada. Helena o dispensou com um gesto brusco, quase agressivo. Aquelas mãos que sempre foram tão cuidadosas com aparências, agora tremiam. Mãe, ela disse, se isso é verdade, por que você nunca me contou? Eu sentei ao lado dela. Por que você nunca perguntou, minha filha? Claro que perguntei. Minha vida inteira perguntei sobre o passado, e você sempre dizia que não era importante. Porque você sempre perguntava, esperando respostas bonitas. Helena engoliu seco. E por que você acha que isso aqui é bonito? Ela murmurou, indicando o salão luxuoso. Eu só queria pertencer a este mundo. A juíza observou em silêncio, até que interveio suavemente. Pertencer não é se moldar, é ser aceita como você é. Algo que sua mãe sempre fez por você. Helena apertou os olhos, como se fossem queimar. Caio se aproximou. Helena, talvez devêssemos mudar de assunto. Mas ela explodiu. Não! Eu quero entender tudo. Eu quero saber por que minha mãe tem segredos que eu nunca ouvi. Eu senti as pessoas se aproximando novamente. Não fisicamente, mas emocionalmente, como se estivessem penduradas nas nossas palavras. Suspirei. Eu não escondi para te prejudicar. Eu escondi para te proteger. Helena bufou, sarcástica. De quê? De uma história com promotor? De um passado pobre? De quem você realmente é? Aquela frase cortou mais fundo do que as outras. A juíza estreitou os olhos. Cuidado, Helena. Mas minha filha continuou. Eu passei anos carregando você para eventos e sentindo vergonha, achando que você nunca tinha feito nada na vida. Quando, na verdade,
Você tinha uma história completamente diferente e decidiu esconder. Eu engoli a dor seca na garganta. Helena, eu te criei para ser forte, mas você confundiu força com arrogância. Ela bateu na mesa. Eu não sou arrogante. A juíza ergueu uma sobrancelha. Helena baixou o olhar. Não adiantava mais fingir. O castelo estava desmoronando. Não por minha causa, mas porque ela o construiu sobre areia movediça. A juíza respirou e colocou as mãos na cintura. Eulália, eu preciso ser direta. Virou-se para Helena. Sua mãe não enfrentou apenas um promotor. Ela impediu que ele saísse do país com documentos falsos, documentos que envolviam autoridades importantes. O coração de Helena disparou. Quais autoridades? Perguntou, engolindo em seco. A juíza largou a bomba com precisão cirúrgica. A mãe do Caio provavelmente sabe mais do que quer admitir. O salão ficou mudo. Caio pareceu não entender. Minha mãe? Mas ela não tem nada a ver com isso. A juíza respondeu com calma. A Marta de Souza não é apenas uma juíza federal. Ela trabalhava na corregedoria, justamente na investigação desse promotor. Minha filha levou as mãos à boca. Meu Deus, então ela sabia quem minha mãe era. Ela sabia, antes de eu saber? A juíza assentiu. Sim, Helena ficou lívida. Talvez pela primeira vez, ela entendia que tudo aquilo que ela tentava evitar, a vergonha, o desconforto, a sensação de inadequação, não tinha nada a ver comigo. E tudo a ver com sua própria ignorância sobre a própria família. Mas antes que eu pudesse elaborar alguma coisa, percebi algo estranho. A juíza não estava apenas relembrando um caso antigo. Ela estava medindo Helena, estudando sua reação, observando cada detalhe do comportamento da minha filha, como se buscasse confirmar uma suspeita. E quando nossos olhos se encontraram, entendi algo que me fez arrepiar. A juíza não estava ali apenas como sogra do noivo. Ela estava ali porque eu estava envolvida novamente. De algum jeito que eu ainda não sabia. Aquela história do promotor sujo não tinha terminado anos atrás. Não, estava voltando agora, na mesa do casamento da minha filha. E eu era a peça central. De repente, o gerente do restaurante se aproximou e entregou discretamente à juíza um envelope pardo. Ela abriu, leu, franziu o senho. Caio perguntou: Mãe, o que houve? A juíza respirou fundo. Alguém está tentando reativar aquele caso. E o nome da sua sogra apareceu. Meu coração parou. Apareceu como? Perguntei. Ela me olhou com gravidade profunda. Como alvo. Helena deixou escapar um som estrangulado. Alvo? Mas por quê? O que estão querendo da minha mãe? A juíza fechou o envelope, cruzou os braços e disse firme: Isso é o que precisamos descobrir. E rápido. E eu soube, naquele instante, com absoluta certeza. O inferno estava apenas começando. Eu fiquei olhando para a juíza com a sensação de que o mundo estava sendo puxado por baixo dos meus pés. Alvo. Essa palavra ecoava na minha cabeça como um sino quebrado. A juíza fechou o envelope e colocou sobre a mesa com cuidado, como se fosse perigoso tocar nele por muito tempo. Helena se levantou abruptamente. Isso é um absurdo! Ela gritou. Minha mãe nunca fez nada errado. Por que o nome dela estaria em um caso desses? Quem colocou isso aí? A juíza manteve a calma. Helena, gritar não vai ajudar. Mas minha filha estava fora de si. Doía ver. Doía porque eu via uma menina desesperada tentando sustentar uma imagem que já tinha ruído. Ela passou a mão pelo cabelo, ofegante. Não, isso não faz sentido. Eu estou noiva do Caio. Você é a futura sogra da minha mãe. Por que o nome dela estaria ali? A juíza respirou fundo. Porque alguém está tentando atingir vocês duas. Mas por quê? Helena repetia como se tentasse acordar de um pesadelo. A juíza desviou o olhar, e isso me deu medo. Há mais informações, disse ela. Eulália, posso conversar com você em particular? Antes que eu respondesse, Helena se colocou na nossa frente, como uma muralha emocional. O quê? Não! Se vocês têm algo a dizer, digam na minha frente. Eu sou filha dela. Eu segurei o braço da Helena. Filha, por favor. Mas ela puxou com força. Não me toque agora. Eu estou tentando entender como a minha vida virou isso. Aquelas palavras doeram como facadas. Eu respirei fundo para não chorar. A juíza falou. Tudo bem, Helena. Faremos aqui mesmo. Caio assentiu, preocupado. Acho melhor mesmo. Nada de segredos. A juíza abriu novamente o envelope. No mês passado, alguém acessou documentos antigos do caso do promotor que sua mãe denunciou. Documentos que deveriam estar lacrados e inacessíveis. Helena cruzou os braços. E o que isso tem a ver com a minha mãe? A juíza respondeu. Tentaram anexar o nome dela como parte interessada no caso, como se fosse cúmplice.
Eu levei a mão à boca, sufocada. Cúmplice! Eu? Helena ficou sem ar. Não! Minha mãe nunca se envolveria com corrupção. A juíza segurou o olhar dela. Eu sei disso, mas alguém quer que pareça que sim, Caio perguntou. Mas quem faria isso? A juíza respirou profundamente. Provavelmente alguém que quer me atingir também. Silêncio. Pesado, tenso, cortante. Então Helena disse, atordoada. Alguém quer atingir você, usando a minha mãe? A juíza assentiu. Sim. Mas eu estava completamente perdida. Eu não sou ninguém. Justamente por isso, disse a juíza. Você é vulnerável. Ameaçar alguém poderoso diretamente é arriscado. Mas manchar a reputação de uma pessoa simples, uma mãe humilde, é fácil, simples demais. Helena sentou, como se suas pernas finalmente tivessem cedido. Mãe, ela murmurou, o que está acontecendo? Enquanto isso, eu sentia meu peito apertado, como se a vida inteira estivesse se dobrando sobre mim. A juíza continuou. Recebi este envelope de forma anônima. Junto com ele, havia um bilhete, e nele dizia, ela sabe demais. Meu coração travou. Quem sabe demais? Perguntei. Minha voz um fiapo. A juíza respondeu sem hesitar. Você. Minha boca ficou seca. Eu não sei de nada. Não lembro de nada. Ela inclinou a cabeça. E é exatamente por isso que alguém está com medo. O gerente do restaurante se aproximou, pedindo desculpas pela confusão, oferecendo uma sala reservada. A juíza aceitou. Seguimos para lá. Helena caminhava rápido, com passos duros. Caio, em silêncio. Eu me arrastava, como se cada palavra dita tivesse aumentado o peso nas minhas costas. A juíza colocou o envelope sobre a mesa da sala reservada. Tem mais uma coisa. Ela tirou outra folha. Era uma foto amarelada, antiga, tirada na frente do fórum há quase 40 anos. Eu estava nela, segurando uma pasta, gritando, com lágrimas nos olhos, e ao meu lado, um homem segurando meu braço. Um homem que não era o promotor, mas alguém que eu vagamente lembrava. Helena olhou a foto e arregalou os olhos. Mãe, quem é esse homem? O ar ficou denso. Eu tentei lembrar. Tentei puxar aquela imagem escondida na escuridão da memória, mas era como agarrar fumaça. Acho que era alguém do fórum. Não sei. A juíza me observava com atenção. Ele é importante, Eulália. Muito importante. Helena gritou. Quem é ele? A juíza respondeu. É o atual presidente do Tribunal Regional. E na época, ainda era assistente jurídico. Silêncio absoluto. Helena levou a mão à boca. Meu Deus, isso não pode ser verdade. A juíza completou. E se essa foto veio parar nas minhas mãos agora, é porque alguém quer ressuscitar este caso. E quer usar você, Eulália, como arma. Eu tremia. Mas por quê? Por que agora? A juíza fechou a pasta devagar. Porque há uma investigação federal em andamento que envolve exatamente essas pessoas. E sua presença naquele dia incomoda muita gente. Eu quase desmaiei. Helena ficou em pé e disse, chega. Eu não quero essa confusão na minha vida. Eu não quero que você, mãe, traga esse tipo de problema para meu casamento. Eu já tenho vergonha suficiente. Aquela frase foi o tiro. A juíza bateu na mesa. Helena, pare de culpar sua mãe pelo que você não entende. A sua vergonha não é dela, é sua. Helena começou a chorar. Eu só queria ser aceita. Eu, destruída, com a alma em pedaços, respondi. E para isso, minha filha, você precisou me apagar. Ela virou o rosto, incapaz de me encarar. A juíza pegou minha mão e disse, Eulália, alguém está movendo as peças, e você é uma delas. Mas ainda vamos descobrir quem está por trás disso. Eu engoli seco. E o que eu faço agora? Ela me encarou com força. Agora, você volta para casa e não confia em ninguém. Nem mesmo na minha filha? Perguntei. A juíza hesitou. E respondeu, especialmente nela. Meu coração rachou em dois. Na saída do restaurante, Caio tentou abraçar Helena. Ela se afastou, perdida. E eu caminhei devagar para o lado de fora, sem rumo, sem chão, com uma pergunta ecoando dentro de mim. O que eu fiz há 40 anos que agora voltou para destruir minha família? E, enquanto caminhava para o ponto de ônibus, vi um carro preto estacionado do outro lado da rua. Um homem dentro, me observando. Quando nossos olhos se encontraram pelo retrovisor, ele arrancou o carro com tanta violência que os pneus chiaram e eu soube, naquele instante, eu estava sendo seguida, vigiada, caçada. E o que aconteceu no jantar foi só o aviso. O verdadeiro ataque ainda estava por vir. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo histórias como esta. Eu estava no ponto de ônibus,
com a alma aos pedaços, quando o carro preto arrancou com violência depois de me observar. Aquela imagem grudou nos meus olhos como um aviso silencioso. A noite estava fria, muito fria. Isso fazia o silêncio parecer ainda maior. Minhas mãos tremiam. Não era apenas frio. Era um medo que eu não sentia desde os meus 20 e poucos anos. O medo de quando denunciei aquele promotor corrupto. O medo de perder minha filha. O medo de enfrentar gente grande sem ter nada além do meu nome. O restaurante, iluminado e cheio de gente rica, ficou para trás como um cenário distante, quase irreal. Mas a sensação de estar sendo observada, essa não ficou para trás. Ela veio comigo. O ônibus demorou, e cada minuto parecia uma eternidade. A rua estava quase deserta, exceto por um bar na esquina, onde 2 homens conversavam alto demais, rindo alto demais, como se quisessem preencher o vazio. Foi quando ouvi Eulália, meu nome, baixinho, quase um sopro. Olhei ao redor, assustada. Nada, ninguém, apenas o vento, carregando folhas secas pelo chão. Mas o medo ficou, entrou na minha pele, se instalou atrás das costelas, no lugar onde antes existia confiança. Quando finalmente cheguei em casa, senti o peso do silêncio me esmagar. A sala escura, as paredes quietas, meus passos ecoando como se eu invadisse a própria vida. Sentei na beira da cama e chorei. Chorei como não chorava desde o enterro do meu marido. Chorei por medo, por vergonha, por não entender nada e por sentir que minha filha não estava ao meu lado. Pior, que ela estava se afastando mais a cada segundo. A campainha tocou. Eu travei. Por um segundo eterno, achei que fosse o homem do carro preto, mas ao abrir a porta, era Helena. Ela entrou sem pedir permissão, sem olhar para mim, sem respirar. Mãe, ela disse seco, você destruiu meu jantar. Você destruiu minha imagem na frente da família do Caio. E agora está colocando meu casamento em risco. Eu senti a garganta fechar. Helena, não. Agora eu vou falar. Ela jogou a bolsa no sofá com força. Eu passei anos tentando construir algo. Anos tentando sair da vida que tínhamos. Anos tentando ser diferente daquela menina pobre que morava em um apartamento caindo aos pedaços. E aí, na frente de todo mundo, a mãe do meu marido te chama de meritíssima. Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. E por quê? Porque você enfrentou um promotor. Porque tem um passado sujo e esquisito que eu nunca soube. Eu senti meu estômago virar. Helena, meu passado não é sujo. É sim, ela gritou. Sabe quem tem passado sujo? Gente que aparece envolvida em casos federais depois de 40 anos. Sabe quem tem passado sujo? Gente que é usada para chantagear juízes. Aquilo me deu um baque tão forte que precisei me apoiar na mesa. Como? Você sabe disso? Perguntei num sussurro. Ela desviou o olhar. Caio me contou. Então era isso. O noivo da minha filha já estava duvidando de mim. E ela acreditou nele. Helena, murmurei. Você acha que eu estou envolvida em algo? Ela respirou fundo, os olhos vermelhos. Acho que você está escondendo alguma coisa e que alguma coisa muito séria vai explodir. E eu não posso ter isso perto do meu casamento, mãe. Não posso. Eu senti como se tivesse levado um tapa. Eu sou sua mãe. E eu sou uma adulta que não pode carregar você para sempre. Ela respondeu frio, duro. A partir de hoje, eu preciso que você fique fora disso. Disso o quê? Perguntei quase sem voz. Do meu casamento, da família do Caio. E talvez da minha vida. Meu coração se rasgou. Helena, não faz isso comigo, minha filha. Mas ela estava de pé, braços cruzados, como se tivesse a frieza da própria juíza que tanto admirava. A Marta vai me ajudar, ela entende essas coisas. Ela disse que talvez seja melhor você não aparecer até tudo se resolver. A juíza tinha dito isso? A juíza que segurou minha mão, que me reconheceu, não fazia sentido. Nada fazia. Você vai me tirar do seu casamento? Perguntei. Se for necessário, ela respondeu. Eu não posso deixar que o passado de alguém me destrua. Alguém, não minha mãe, não você. Eu era alguém, uma coisa distante, um problema. Ela pegou a bolsa. Eu volto quando você estiver calma. E saiu, sem me abraçar, sem olhar para trás, sem dizer boa noite. A porta bateu com força, e o som ecoou dentro de mim como um tiro. Eu fiquei ali, parada, no escuro. O silêncio tomou conta da casa. Um silêncio vivo, um silêncio cruel. Quando consegui respirar, me sentei no chão e percebi que a vida que eu achava que tinha não existia mais. Eu tinha perdido minha filha, minha reputação, minha segurança.
E de alguma forma que eu ainda não entendia, eu era o centro de uma perseguição que começou décadas atrás. Uma perseguição que estava voltando, com força, com pressa, com intenção de me destruir. E pela primeira vez, eu senti algo novo brotar dentro do medo. Algo quente, algo que não sentia há décadas. Aquela coragem adormecida, que eu achava que tinha morrido com o pai de Helena, estava despertando. Eu limpei o rosto, me levantei devagar e disse para essa escuridão da sala: se quiserem vir atrás de mim, vão ter que fazer melhor, porque eu já tinha perdido tudo que tinha para perder. Agora, eu só tinha a verdade, e era com ela que eu iria lutar. Depois que Helena saiu, o silêncio dentro de casa era tão espesso que parecia ter peso. Eu fiquei sentada no chão por alguns minutos, respirando devagar, tentando entender como minha filha, minha única filha, tinha acabado de dizer que talvez fosse melhor eu desaparecer da vida dela. A dor vinha em ondas, batendo, voltando, batendo de novo. Era como se minha alma estivesse sendo lixada por dentro. Quando consegui levantar, enxuguei o rosto e fui até a janela. As luzes da rua piscavam, o vento carregava poeira e folhas secas. E então eu vi o mesmo carro preto, estacionado na esquina, apagado por completo, sem faróis, sem movimento. Mas eu sentia o olhar em mim. Meu coração acelerou. Fechei as cortinas devagar. O telefone tocou. Quase deixei cair com o susto. Olhei no visor. Número desconhecido. Atendi com a mão trêmula. Alô? Silêncio. Quem está falando? Mais silêncio. E então, uma respiração lenta, pesada. Segunda, terceira. Depois, uma voz masculina, baixa, arranhada, disse: você devia ter ficado calada. Eu perdi o ar. O quê? Clique. A ligação caiu. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, olhando para o nada, segurando o telefone como se fosse uma arma que tivesse acabado de disparar sozinha. Alguém sabia quem eu era. Alguém estava mexendo com meu passado. E alguém queria me ver calada ou morta. Chamei a polícia. Eles vieram com má vontade. Um dos policiais, jovem demais para entender medo verdadeiro, disse: dona, esse tipo de ameaça costuma ser trote. A senhora provavelmente confundiu. Confundi? Eu senti meu sangue ferver. Meu nome está envolvido em um caso federal. Um carro está me seguindo. Minha filha me expulsou da vida dela por causa disso. E um homem acabou de me ligar dizendo para eu ficar calada. O policial coçou o queixo. Podemos registrar ocorrência, mas sem provas é difícil agir. Provas, sempre provas. O mundo só acredita em dor quando ela sangra na frente de todo mundo. Eles foram embora e eu fiquei novamente sozinha. Decidi ligar para a juíza Souza. Quando ela atendeu, sua voz já parecia ansiosa. Eulália? Aconteceu algo? Alguém me ligou, respondi. Sabe meu nome e disse que eu devia ter ficado calada. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dela ficou firme, cortante. Alguém está agindo mais rápido do que eu pensei. Por favor, pedi. Diga o que está acontecendo. Por que eu? Por que agora? Ela respirou fundo. Eulália, você se lembra realmente do caso do promotor? De tudo o que aconteceu? De quem estava envolvido? Eu fechei os olhos. Eu lembro de algumas coisas. Eu lembro que denunciei porque ele estava tentando extorquir mulheres pobres. Eulália, a voz da juíza agora era grave. Esse caso não era apenas extorsão. Havia algo muito mais profundo, algo que foi encoberto por décadas. Meu corpo gelou. E eu estava no meio disso? Você era uma testemunha-chave e uma ameaça involuntária. Meu coração saltou no peito. Mas eu nunca fui chamada a depor novamente depois daquela vez, porque a investigação foi abafada, arquivada, empurrada para debaixo do tapete. Ela fez uma pausa. E agora, alguém está desarquivando. Eu abri os olhos assustada. E querem me usar? Sim, ela respondeu. Querem fazer parecer que você participou do esquema, ou que quer dinheiro, ou que está sendo manipulada. Mas por quê? Porque você é o ponto vulnerável da história. E alguém quer atingir pessoas grandes lá de cima, usando você. As mãos começaram a suar. Doutora, o que eu faço? Primeiro, não atenda números desconhecidos. Segundo, nada de ficar sozinha. Terceiro, eu vou te enviar um oficial de confiança. Mas, e minha filha? A juíza suspirou. Infelizmente, Helena parece estar influenciada. Meu estômago embrulhou. Influenciada por quem? Por quem está manipulando tudo? Eu engoli seco. Você está dizendo que minha filha pode estar envolvida? A juíza não respondeu imediatamente. Quando respondeu, foi com cuidado. Estou dizendo que ela pode estar sendo usada, assim como você. Desliguei a ligação tremendo. Fui até o quarto. Abri a gaveta antiga onde guardava documentos do passado. Quase tudo estava intacto. Quase.
porque uma pasta azul, aquela que eu tinha levado para o fórum 40 anos antes, não estava mais lá. Meu sangue gelou. Alguém havia entrado na minha casa. Alguém mexeu nas minhas coisas. Alguém levou documentos que eu nem lembrava que existiam. Eu sentei na cama e comecei a chorar. Mas enquanto chorava, percebi algo. Algo que eu não tinha notado antes. Uma folha presa no fundo da gaveta. Puxei devagar. Era uma carta antiga, muito antiga. E nela estava escrito, com letra que eu reconheci: se algo acontecer comigo, entregue isso para a juíza Souza. Ela saberá o que fazer. Assinada por o pai da Helena. Minhas mãos tremeram tanto que quase não consegui continuar lendo. Dentro do envelope havia recortes de jornais, cópias de documentos antigos, anotações à mão, e em todos eles havia o mesmo nome do homem da foto. O mesmo homem que agora era presidente do tribunal. O mesmo homem envolvido com o promotor corrupto. Ele não era apenas testemunha, não era apenas participante. Ele era o centro. E meu marido havia descoberto. Meu marido tinha sido calado. De propósito, eu comecei a gritar. Um grito que não era de medo, era de alma quebrada, de mulher traída pelo destino, pelo passado, por quem devia proteger. Eu entendi tudo naquele instante. Eu não era o alvo, nunca fui. O alvo era a verdade que meu marido deixou para trás. E eu era a última pessoa viva que podia revelar. A campainha tocou, e quando fui até a porta, com o coração na mão, ao olhar pelo olho mágico, meu sangue gelou. Era o homem do carro preto, parado, quieto, com um envelope na mão. Ele tentou abrir a maçaneta. E eu recuei, sem ar, e entendi. Minha vida estava oficialmente em risco, e eu não podia confiar em ninguém, nem na minha filha, nem na polícia, nem no silêncio. Eu estava sozinha. E era exatamente isso que eles queriam, mas eu não ia ceder. Não agora, não depois de tudo. Eu me endireitei, respirei fundo, e pela primeira vez desde que fui humilhada no jantar, eu senti força. A mesma força que a juíza viu em mim décadas atrás. A mesma força que meu marido acreditou que eu tinha. Eu estava viva, e se eles queriam me calar, teriam que me derrubar primeiro. O homem do carro preto tentou abrir minha porta. Eu ouvi o clique da maçaneta, o leve arrastar do metal, a tensão da mola por trás. Ele estava testando, verificando se eu tinha medo. E eu tinha. Tinha tanto medo que minhas pernas tremiam como se fossem de papel molhado. Mas, ao mesmo tempo, algo em mim começou a ferver. Uma mistura de indignação, desespero e uma força que eu acreditava ter deixado para trás há 40 anos. Eu consegui dar 3 passos para trás, sem fazer barulho. Ele empurrou a maçaneta de novo, travada. Graças a Deus, travada. E então ele fez algo que me gelou até a alma. Ele se inclinou devagar, colocando um envelope por debaixo da porta. Nada de correr, nada de disfarçar. Nada de medo, apenas a certeza fria de que tinha todo o tempo do mundo. Depois, seus passos desapareceram no corredor. Ouvi o elevador se abrir, fechar, e o silêncio voltou. O mesmo silêncio que estava se tornando meu inimigo. Eu fiquei imóvel por minutos, talvez horas, não sei. Quando finalmente juntei coragem, dobrei o corpo, peguei o envelope e levei até a mesa da cozinha. Me sentei, respirei fundo e abri. Dentro havia apenas uma folha, uma única folha impressa, com meu nome no topo, Eulália Moreira, e embaixo o nome dele, Dr. Álvaro S. Vidal, presidente do Tribunal Regional. Abaixo disso, uma frase destacada em vermelho: ela sabe, não pode falar. Meu sangue gelou. Eu quase deixei a folha cair. Eu não sei nada, murmurei desesperada. Eu não sei, mas não era verdade. Eu sabia. No fundo da memória, escondido em lugares onde a dor havia trancado, havia fragmentos, pequenos flashes, meu marido chegando tarde, com papéis escondidos, sussurrando ao telefone, dizendo: se algo acontecer comigo, cuide da Helena. E agora, 40 anos depois, a sombra que levou ele estava voltando. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, o telefone tocou novamente. Quase caí da cadeira. Olhei, era a juíza Souza. Atendi correndo. Dona Eulália, está tudo bem? Eu quase ri. Um riso nervoso, rouco, quebrado. Não, não está nada bem. Ele esteve aqui. Ele tentou abrir a porta. Ele deixou isso. Expliquei tudo. Houve silêncio. Depois, a juíza disse: preste atenção, faça as malas. Você vai sair dessa casa agora. Meu coração disparou. Sair para onde? Para um local seguro. Eu mesma vou buscá-la.
Alguém mexeu nas suas gavetas, não foi? Meus olhos encheram de lágrimas. Sim. Então já sabiam onde você mora. E agora sabem que você encontrou algo. Não podemos ficar paradas. Eu respirei fundo. Doutora, por favor, me diga, o que meu marido descobriu? Por que ele morreu tão jovem? Por que isso está voltando? Ela respirou fundo do outro lado da linha, e eu soube que a resposta machucaria. Marta e eu sabíamos que seu marido se envolveu em algo grande, muito maior do que ele conseguia compreender. Ele achou documentos que implicavam o promotor e o assistente jurídico da época, o mesmo que hoje é presidente do tribunal. Minha mão estremeceu. Vocês sabiam? Sabíamos que seu marido estava sendo ameaçado, mas não sabíamos que ia terminar. Como terminou? As lágrimas escorreram. Ele não morreu de acidente? Perguntei. O silêncio respondeu por ela. E então, finalmente, não. Seu marido foi silenciado, Eulália. A dor me atravessou como uma lança quente. Eu solucei alto, segurando o peito, como se o luto que eu nunca vivi estivesse explodindo agora. Meu Deus, ele morreu por tentar proteger a gente. E agora querem impedir que a história volte à tona, usando você. Meu corpo inteiro tremia. Minha filha não sabe disso, murmurei. E talvez não esteja interessada em saber, disse a juíza. Helena quer status, Eulália. E quem quer status não aceita facilmente a verdade. Eu engoli seco. Mas ela é minha filha, e por isso mesmo, ela é a primeira a ser manipulada. Eu deixei a cabeça cair entre as mãos. Eu vou buscá-la em 20 minutos, disse a juíza. Prepare-se e, por favor, não abra a porta para ninguém. Desliguei. Comecei a arrumar uma mala, roupa simples, documentos, remédios. Quando fui fechar a gaveta onde peguei a carta do meu marido, percebi algo que não tinha visto antes, um papel amassado. Escondido atrás. Puxei. Era um bilhete. E nele estava escrito: se eles descobrirem que você sabe, eles vão atrás da Helena. Assinado novamente pelo meu marido. Senti o mundo cair. Era eu. Eu estava colocando minha filha em risco sem saber. Eu comecei a tremer de novo. Meu Deus, Helena. Mas antes que pudesse pensar em ir até ela, o telefone vibrou. Mensagem da Helena. E quando li, meu coração gelou. Mãe, a juíza me chamou para conversar sem você. Ela disse que é melhor eu me afastar até tudo se resolver. Acho que é melhor a gente ficar sem se falar por um tempo. Eu sentei na cama, respirei fundo e entendi. A juíza estava tentando me proteger, mas também estava tentando afastar Helena. E minha filha, manipulada pelo medo e pela ambição, estava deixando. Desci até o térreo com a mala pequena na mão. Quando entrei no saguão, meu corpo congelou. O homem do carro preto estava lá, sentado, tranquilo, como se fosse parte da decoração. Ele levantou os olhos, sorriu. Não um sorriso de simpatia, mas um sorriso de predador, e disse num tom baixo, inaudível para qualquer outro: não adianta fugir, Eulália. Você não tem mais onde se esconder. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu estava presa, encurralada. E então... As portas automáticas se abriram e a juíza Souza entrou, acompanhada de 2 seguranças armados. O homem levantou devagar, olhou para ela e saiu sem pressa, como se soubesse que aquilo não ia durar para sempre. A juíza veio até mim e segurou meu braço. Vamos. Eu respirei fundo e deixei que ela me conduzisse para fora, porque dentro de mim, a mulher que engoliu humilhações por anos, a mulher que criou uma filha sozinha, a mulher que foi apagada, ignorada, diminuída, estava despertando, e a próxima parte da minha vida não seria mais vivida ajoelhada. A juíza me levou até um carro preto maior, blindado, estacionado em frente ao prédio. Diferente do outro, o carro do perseguidor, este transmitia segurança, força, controle. Ela segurou meu braço com firmeza. Entre, rápido, eu obedeci, sentindo o coração batendo tão forte que parecia querer pular do peito. Os 2 seguranças entraram no banco da frente enquanto a juíza se sentou ao meu lado. A porta fechou. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que não estava totalmente sozinha. Agora podemos conversar sem riscos, disse ela. Eu me virei para ela. Doutora, por favor, não me esconda mais nada. Quem está atrás de mim? O que meu marido descobriu? E por que minha filha está envolvida nisso? Ela inspirou fundo. Eulália, o que vou te contar é pesado, mas você precisa saber. Eu apertei as mãos no colo. Eu aguento. A juíza assentiu. Há 40 anos, seu marido descobriu documentos que ligavam um grupo de autoridades ao desvio de verbas e extorsão de mulheres vulneráveis. O promotor que você denunciou era apenas a ponta visível de algo maior. Eu lembro de algumas coisas, murmurei. Lembro de ele estar com medo.
Lembro de ele esconder papéis. Lembro de ele chegar tarde. Sim, disse a juíza. E quem mais estava envolvido na época? O assistente jurídico do tribunal, Álvaro S. Vidal. Meu estômago revirou. O mesmo que hoje é presidente do tribunal? Ela assentiu. Sim, ele cresceu naquele sistema e ele precisa proteger a própria imagem. Se vier à tona que ele participou daquela rede, tudo cai. Carreira, poder, patrimônio. Mas por que eu sou a ameaça? Eu não lembro de tudo. Porque você estava presente no dia em que seu marido tentou entregar as provas. Você era testemunha direta. E porque seu marido deixou documentos para você. Ela olhou para mim. Eles acreditam que você sabe mais do que admite. Eu senti uma fisgada na memória. A carta na gaveta, a foto, os recortes, a frase escrita por ele. Se acontecer algo comigo, entregue isso à juíza. Meu Deus, murmurei, sentindo lágrimas quentes escorrerem. Ele tentou me proteger e eu enterrei tudo. Você enterrou porque precisava sobreviver, disse a juíza com firmeza. E porque tinha uma filha pequena. E porque sabia que enfrentava gente perigosa. Isso não é covardia, é instinto. Eu engoli seco. Mas agora, minha filha está pagando por isso. A juíza desviou o olhar. Helena está sendo manipulada. Pelo medo, pela ambição e por uma pessoa específica. Meu coração congelou. Quem? Ela virou o rosto para mim. O noivo dela. Eu arregalei os olhos. O Caio. Ele nunca me pareceu perigoso. Ele não é perigoso, mas é fraco. E gente fraca é fácil de usar. Eu tremi. Usar? Como? A juíza explicou. Caio trabalha no escritório jurídico da vara, onde o presidente Álvaro atua. Ele vive de favores, oportunidades, indicações, e as famílias se misturam. Se Caio sabe que sua família pode manchar a dele, vai te descartar para se proteger. Eu levei a mão à boca. Então, minha filha não está escolhendo isso sozinha? Não completamente. Ela fez uma pausa, mas ela está permitindo. A dor foi profunda. Helena, minha menina, sempre tão vaidosa, tão preocupada com status, agora estava sacrificando a própria mãe para caber em uma vida que nunca seria dela de verdade. Eu respirei fundo. Doutora, eles querem que eu suma, ou que eu seja presa, ou que eu pareça culpada. Sim, mas também querem envolver minha filha? Eles querem confundir, dividir, enfraquecer você. Os olhos dela endureceram. E até agora, está funcionando. Eu senti um aperto no peito. E como eu luto contra isso? A juíza abriu a bolsa, tirou um tablet, ligou e mostrou um vídeo. Você precisa ver isto. O vídeo mostrava o saguão do restaurante do jantar. Eu vi Helena falando com alguém. Alguém que não deveria estar lá. O homem do carro preto. Ele entregou algo a ela. Helena olhou para os lados. Guardou na bolsa. Meu coração parou. Não é possível. Helena não faria isso. Ela não é assim. A juíza pausou o vídeo. Observe. Ela ampliou a imagem. O homem colocou a mão no ombro de Helena. Ela não recuou, não estranhou, não teve medo. Eles conversavam como se já tivessem se encontrado antes. Eu fiquei sem ar. Minha filha está me entregando? A juíza respondeu devagar. Helena acredita que você é um risco para o futuro dela. E alguém está aproveitando o medo dela. Estão usando sua filha para te vigiar, para te isolar, para te calar. A dor foi tão grande que senti o corpo todo formigar. Mas ela é minha filha, eu disse, a voz quebrando. Eu dei tudo a ela. Eu fiz tudo por ela. E exatamente por isso ela é seu ponto fraco, disse a juíza. E quem está por trás disso sabe. Minha garganta ficou seca. Eu preciso proteger a Helena. Sim, ela disse. Mas para proteger sua filha, você precisa primeiro proteger a si mesma. Aquelas palavras entraram em mim como fogo. Pela primeira vez, eu entendi a profundidade da armadilha. Eu não era apenas alvo, eu era a porta de entrada. Se eu caísse, Helena cairia junto. O caso de 40 anos atrás sumiria. E os culpados continuariam intocados. A juíza apertou minha mão. Eulália, agora que você sabe, precisamos agir. Eu enxuguei as lágrimas. E o que eu faço? Ela sorriu. Um sorriso duro, de quem já lutou guerras piores. Agora, minha querida, você vai lutar. Meu corpo inteiro arrepiou. Mas eu não tenho nada. Ela abriu a pasta e tirou um pendrive. Dentro havia documentos, fotos, áudios, todos ligados ao caso antigo. E disse, você tem isso, e você tem a verdade. E acredite, isso assusta mais esse grupo do que qualquer arma. Eu peguei o pendrive com cuidado, como se fosse algo sagrado. Por que está me dando isso? Porque você não é uma vítima, disse ela. Você é a chave. E então, um dos seguranças ligou a sirene interna.
Doutora, temos companhia. O carro do perseguidor apareceu no retrovisor, chegando rápido, muito rápido. A juíza falou firme. Segurem-se, a partir de agora, a guerra começou. E eu soube, naquele instante, que tudo que veio antes, humilhação, medo, perda, era apenas a preparação. Eu não estava mais fugindo, eu estava entrando na luta, e pela primeira vez, eu senti que podia vencer. O carro blindado acelerou quando o motorista viu, pelo retrovisor, o veículo do perseguidor nos seguindo. A juíza colocou o cinto com movimentos rápidos e controlados, como quem já fez aquilo muitas vezes. Eu só conseguia respirar em pequenos suspiros, tentando acompanhar o ritmo do meu próprio coração, que insistia em bater forte demais. Ele está nos seguindo, disse o segurança do banco da frente. Eu percebi, respondeu a juíza. Siga o protocolo 2. O motorista fez um desvio brusco à esquerda, entrando em uma rua estreita e quase deserta. O carro preto atrás de nós tentou acompanhar, mas estava atrasado por alguns segundos, segundos que fizeram toda a diferença. O segurança ativou o modo de bloqueio das luzes internas. O carro ficou completamente escuro por dentro, enquanto por fora parecia apenas mais um veículo comum. Eu tremia. Eles vão nos alcançar? Perguntei. A juíza colocou a mão sobre a minha. Confie, eles não são os únicos com recursos. O perseguidor avançou mais, acelerando com tudo. Mas então, ele cometeu o erro. O motorista do carro blindado ligou o sistema de desorientação de faróis. E quando o perseguidor virou a esquina, foi atingido por uma luz branca forte, projetada diretamente nos olhos dele pelo retrovisor tático. O carro adversário perdeu o controle, derrapou, rodopiou, bateu no muro lateral. O impacto ecoou pela rua. Eu gritei. O carro balançou no reflexo da batida atrás de nós. O sujeito saiu do carro, disse o segurança. Mas está cambaleando. A juíza respirou fundo. Vamos continuar. Não é seguro parar. Eu olhei para trás, tentando ver pelo vidro escuro, mas não conseguia enxergar nada. Mesmo assim, senti. Aquele homem não desistiria. Chegamos a um prédio discreto, de fachada simples, sem placa. Parecia abandonado, mas a forma como os seguranças se posicionaram mostrava que, na verdade, era um ponto seguro. Entramos rapidamente. A porta foi trancada por dentro com sistemas eletrônicos que eu nunca tinha visto. Este lugar é usado para testemunhas ameaçadas, explicou a juíza. Você está protegida aqui. Eu me sentei, tentando recuperar o ar. Doutora, isso tudo é por minha causa? A voz saiu trêmula, quase infantil. Ela se aproximou. Não, é por causa da verdade que seu marido tentou entregar ao mundo. As lágrimas caíram sem que eu pudesse evitar. Eu devia ter contado a Helena. Eu devia ter dito a ela a verdade, mas eu não sabia nem por onde começar. A juíza respirou fundo. Não se culpe. O que está acontecendo aqui não foi causado por você. Foi causado pelo silêncio de quem tinha o poder de impedir isso há 40 anos. Eu engoli seco. Mas minha filha, ela está sendo puxada para isso. Sim, disse a juíza. E é por isso que precisamos agir rápido. Ela abriu uma pasta e tirou mais documentos. Alguns eu reconheci da carta do meu marido. Outros eram novos. Tem algo que você não viu ainda, disse ela. Algo que seu marido deixou escondido e que você encontrou sem perceber. Eu franzi o senho. O quê? Ela colocou uma folha diante de mim. Era uma lista com nomes. Muitos nomes. Ao lado de cada nome, datas, locais, códigos, valores. Seu marido estava monitorando o sistema de desvios. Esses nomes são pessoas que receberam dinheiro ilegal ou que ajudaram a encobrir crimes. Alguns são políticos, outros são juízes, outros promotores. Eu olhei para a folha, incrédula. Meu marido descobriu tudo isso sozinho? Sim. A juíza suspirou. E por causa disso, ele morreu. Meu peito queimou. Eu devo a ele a verdade, murmurei. Você deve a ele a justiça, corrigiu a juíza. Eu levantei os olhos para ela. Mas como? Eles são poderosos, podem destruir qualquer coisa. A juíza sorriu, um sorriso duro, afiado. Mas não podem destruir a verdade quando ela está nas mãos certas. Antes que eu pudesse perguntar algo, o celular da juíza vibrou. Ela atendeu. Sim, entendi. Coloque na linha. O rosto dela ficou sério. Marta, ela disse. Era a mãe do Caio. A outra juíza. Eu fiquei tensa. A juíza Souza colocou o telefone no viva voz. A voz de Marta saiu fria, mas trêmula. Maria Lúcia, precisamos conversar. Há agentes federais procurando a Eulália. E Helena está envolvida até o pescoço. Meu coração parou. Como assim envolvida? Gritei. A voz de Marta se apertou. Ela foi vista entrando no escritório de Álvaro e ele não recebe ninguém sem interesse.
A sala ficou gelada. Minha filha, sussurrei. Minha filha está indo ao homem que matou o pai dela. A juíza Souza desligou o viva-voz e segurou meu rosto entre as mãos. Eulália, é exatamente por isso que precisamos agir agora. Eu tremia. Helena está sendo usada, disse ela. Se continuar assim, vai acabar como seu marido, silenciada, apagada. Eu senti uma raiva quente subir pela garganta. Uma raiva que eu não conhecia mais. Uma raiva que tinha dormido por anos e agora acordava com fome. Eu não vou deixar levarem minha filha, disse eu com a voz baixa e firme. A juíza sorriu. Era isso que eu estava esperando ouvir. Eu apertei o pendrive na mão. Doutora, o que eu faço agora? Ela então abriu outra pasta e tirou de dentro um documento que fez meus olhos se arregalarem. Isso, Eulália, é a primeira peça do seu contra-ataque. Antes que eu pudesse pegar, a porta da sala bateu 3 vezes, o sinal de emergência. O segurança abriu apenas uma fresta. Doutora, precisamos acelerar. Fomos localizados. A juíza se levantou imediatamente. Eulália, chegou a hora. Eu fiquei em pé, coração disparando. Hora de quê? Ela me encarou com um olhar que eu nunca esquecerei. Hora de você deixar de ser alvo e se tornar a testemunha que eles mais temem. E naquele instante, pela primeira vez em 40 anos, eu não senti medo, eu senti propósito. Eu senti o começo da justiça. Eu senti a força da mulher que meu marido viu em mim e que eu tinha esquecido que existia. A batalha estava começando e agora eu estava pronta. Os passos apressados ecoaram pelo corredor antes mesmo de o segurança terminar de falar. Fomos localizados. Aquelas palavras cortaram o ar como lâminas finas. A juíza Souza levantou-se de imediato, a postura rígida, os olhos afiados. Eulália, pegue sua mala. É hora de ir. Meu corpo inteiro tremia, mas minhas mãos se moveram sozinhas. Pela primeira vez, não era o medo que guiava meus movimentos. Era a necessidade urgente de sobreviver e salvar minha filha. Eu senti, profundamente, que tudo estava convergindo para um ponto final. A juíza abriu a porta com firmeza. 2 seguranças armados se posicionaram ao lado. O outro, no corredor, fez sinal negativo com a cabeça. Eles estão no quarteirão. Quantos? Perguntou a juíza. 2 carros. Um deles é o mesmo da perseguição anterior. Meu sangue gelou. O homem do carro preto. Ele tinha nos encontrado de novo. Descemos pelas escadas internas, estreitas, escondidas atrás de uma porta camuflada. Os degraus rangiam baixo. O ar estava frio. Tudo cheirava a poeira, umidade e urgência. No meio da descida, a juíza colocou a mão no meu ombro. Antes de continuarmos, preciso te contar algo. Agora? Perguntei, quase sem ar. Agora. Você precisa entrar nessa fase sabendo tudo. Parou no patamar escuro e olhou no fundo dos meus olhos. Seu marido não morreu apenas por descobrir documentos perigosos. Ele deixou algo para trás que vale mais do que qualquer prova. Senti um arrepio que subiu pela coluna e queimou a nuca. O quê? Perguntei com a voz trêmula. Uma gravação. Eu parei, quase perdi o equilíbrio. Uma gravação? Do caso? Do promotor? De quem? A juíza respondeu. De Álvaro, o atual presidente do tribunal. Meu coração bateu tão forte que parecia ecoar dentro da escada inteira. A gravação mostra Álvaro admitindo parte do esquema. Seu marido conseguiu registrar. Eu levei a mão à boca. E ele morreu por causa disso? Sim. E por isso, você está em perigo agora. Eu tremi da cabeça aos pés. Mas onde está essa gravação? Eu não encontrei nada assim. A juíza respirou fundo, porque ela está escondida de um jeito que só o seu marido acreditava que você encontraria quando fosse necessário. Ela colocou a mão na minha. Eulália, você já encontrou. Eu fiquei paralisada. Não. Eu só encontrei papéis, recortes, a carta e o pendrive. Eu olhei para minha mão. Meu peito apertou. Mas o pendrive estava na pasta que você me entregou. E então, o mundo pareceu girar. Doutora, aquele pendrive não era do meu marido. Era seu. Ela sorriu de canto. Um sorriso triste, pesado. Sim, mas dentro dele havia uma pasta oculta. E a pasta oculta só pode ser aberta com a palavra-chave que seu marido deixou na carta. Meu corpo todo estremeceu. A carta, a letra dele, o aviso escondido. Eu juntei tudo na cabeça. Doutora, qual é a senha? Ela respondeu com suavidade. O nome da sua filha.
Um soluço escapou do meu peito. Helena. Meu marido tinha deixado a senha como o nome da filha que ele tanto amava. A filha que agora estava sendo usada pela mesma organização que tirou a vida dele. E eu era a única pessoa capaz de usar aquela senha. O destino não estava me punindo, estava me chamando. Continuamos descendo. A juíza, sempre à frente, agora parecia mais protetora do que antes. Quando chegamos ao térreo pela saída lateral oculta, um segurança abriu a porta, olhou para os dois lados e sinalizou. Rápido! Corremos até um carro estacionado discretamente, mas antes de entrarmos, alguém chamou. Dona Eulália. Eu me virei assustada. Era uma mulher idosa, magra, com roupas simples e olhos marejados. Tinha o rosto que me parecia familiar, mas não conseguia identificar. A juíza ficou tensa. Quem é você? A mulher levantou as mãos em gesto de paz. Meu nome é Teresa Andrade. Eu era assistente no arquivo do fórum há 40 anos. Meus joelhos quase cederam. Eu lembro de você, murmurei. Você era amiga do meu marido. Ela assentiu. Eu estava lá no dia em que ele tentou entregar os documentos. Eu vi tudo. Eu vi quem tentou calá-lo. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. E eu nunca me perdoei por não ter conseguido ajudar. A juíza franziu o senho. Como nos encontrou? Eu fiquei sabendo que reabriram o caso e que estavam tentando incriminar esta mulher. Eu não podia ficar calada de novo. Ela segurou minha mão. Seu marido era um homem bom. Ele morreu por tentar salvar você e Helena. E agora querem matar você e usar sua filha como isca. Eu tremi. Minha filha está em perigo? Perguntei desesperada. Teresa respirou fundo. A moça já conversou 2 vezes com Álvaro nesta semana. Ele está pedindo algo a ela, algo que envolve você. Eu perdi o ar. Não. Helena não faria isso comigo. Ela não sabe. Ela está confusa. Ela está com medo. Teresa apertou minha mão com força inesperada. É isso que eles querem. A confusão dela é a arma deles. A juíza interveio. Teresa, por que está nos dizendo isso agora? Porque encontrei isto. Ela tirou de dentro da bolsa um cartão de memória. Era do seu marido. Ele me entregou antes de morrer. Pediu para dar a você quando chegasse a hora. Eu senti as pernas bambas. E é a hora? Teresa assentiu com lágrimas escorrendo. Finalmente chegou. Entramos no carro. A porta bateu. O motorista arrancou. A juíza colocou o cartão de memória na minha mão. Eulália, agora você tem tudo. E a Helena? Perguntei com a voz quebrada. Ela ainda está do outro lado, disse a juíza. Mas quando você mostrar a verdade, ela não terá mais dúvidas. Eu olhei para a janela. A cidade passando rápido, as luzes borradas, a vida inteira escapando e voltando ao mesmo tempo. Eu apertei o cartão e o pendrive contra o peito e senti, pela primeira vez em muito tempo, que eu não era a pessoa fraca que minha filha acreditava. Eu era a mulher que enfrentou um sistema sozinha. Eu era a mulher que perdeu o marido por causa da justiça. Eu era a mulher que agora carregava a verdade que podia derrubar juízes, promotores, autoridades. E eu sussurrei para mim mesma: vocês mexeram com a mãe errada. A juíza sorriu de canto. Agora, Eulália, vamos para o confronto final. E eu respirei fundo, porque pela primeira vez eu estava pronta. O carro avançou pelas avenidas escuras da cidade enquanto eu segurava o pendrive e o cartão de memória como se fossem relíquias. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam porque eu finalmente sentia algo que há muitos anos não habitava meu peito. Poder. Um poder que eu nunca quis, mas que agora carregava como uma responsabilidade sagrada. A juíza Souza olhou para mim com seriedade. Eulália, precisamos falar com sua filha antes de qualquer ação oficial. Se ela continuar ao lado de Álvaro, pode acabar destruída junto com ele. Eu engoli seco. Helena não vai me ouvir. Vai sim, ela respondeu, porque desta vez você estará falando com provas. Suspirei fundo. Então vamos. O plano era simples, mas arriscado. Encontrar Helena em local neutro, apresentar as provas, registrar a conversa, interromper o ciclo de manipulação. Mas nada na minha vida tinha sido simples, e nada naquela noite seria. A juíza pediu ao motorista que nos levasse a um endereço específico, um prédio comercial fechado à noite, onde ficava a sala de reuniões da corregedoria. Ela vai nos encontrar lá? Perguntei. Vai, respondeu a juíza. Porque eu mandei mensagem dizendo que você estava tendo um colapso emocional e precisávamos dela. Meu coração apertou. Doutora, isso é verdade? Ela segurou minha mão. Você está sofrendo sim, mas não de descontrole, de lucidez. E sua filha precisa ver isso. Meu peito doeu, mas eu assenti.
Quando chegamos ao prédio, o segurança abriu uma porta lateral que dava para um corredor silencioso. A juíza caminhava à frente e eu atrás, com passos curtos. A sala de reuniões estava vazia. Luzes fluorescentes, mesa longa, cadeiras alinhadas, papel branco, o ambiente frio e severo de burocracia e verdade. Sentei-me. O silêncio era quase insuportável. A juíza ficou de pé, revisando documentos. Helena deve chegar a qualquer momento. Meu corpo inteiro tensionou, e então a porta se abriu. Que história é essa? Helena entrou como uma tempestade, os olhos vermelhos, a maquiagem borrada, os passos duros. Mãe, o que é isso? A Marta disse que você está envolvida em coisa grave. O Caio disse que é melhor eu não me aproximar de você. E agora vocês me chamam pra cá no meio da noite? Eu levantei devagar. Helena, sente aqui, por favor. Não vou sentar, mãe. Eu quero explicações. A juíza interveio. Helena, isso não é um convite, é uma ordem. Minha filha congelou. A juíza tinha a autoridade que ela respeitava profundamente. Helena sentou-se com raiva, cruzando os braços. Isso tudo é um absurdo. Eu estou cansada. E vocês duas estão destruindo meu casamento. Eu fechei os olhos por um segundo, porque eu sabia o que vinha a seguir. Helena, pedi com carinho. Antes de você me acusar, escuta. Ela desviou o olhar. A juíza colocou o pendrive sobre a mesa, e a sala ficou ainda mais silenciosa. Isso, disse a juíza, é a prova de que sua mãe não está envolvida em nada ilegal. E mais do que isso, é a prova de que ela foi vítima durante 40 anos. Helena franziu o senho. Prova de quê? A de que ela não conta nada pra ninguém? De que meu pai morreu numa história estranha? De que ela vive escondendo tudo? Eu senti o golpe, mas me mantive firme. Helena, seu pai morreu porque denunciou gente perigosa. Ela bufou, sarcástica. Ah, claro. Agora meu pai é herói e vocês duas são vítimas. Conveniente, não? A juíza bateu na mesa. Basta. Helena se calou. A juíza conectou o pendrive ao computador. Olhe isso. Um vídeo se abriu. Câmera antiga, grãos, som abafado. Mas o rosto era claro. Álvaro, jovem, arrogante, falando com o promotor corrupto. Ninguém vai ligar para a mulher de subúrbio. Ela não tem advogado, não tem estudo. Se vier aqui reclamar, eu mesmo mando tirar ela da sala. Helena ficou petrificada. Eu senti meu corpo inteiro doer, como se revivesse aquele dia. A juíza deu play no próximo trecho. E então, o som da voz do meu marido. Aquela voz que eu não ouvia há 40 anos. Eu vou denunciar vocês. Eu não tenho medo. Eu tenho uma filha. Meus olhos encheram de lágrimas. A juíza deu pause. Essa gravação prova que o pai da Helena tentou entregar os documentos. Prova que ele foi calado. Prova que Eulália nunca esteve do lado errado. Helena estava branca como leite. Isso é real? Sim, respondi com a voz quebrada. E eu enterrei essa dor a vida inteira para te proteger. Ela respirou fundo, a boca tremendo. Meu Deus, eu tratei você como vergonha, quando era você que tinha sido ferida. Eu segurei a mão dela. Eu nunca quis te machucar, filha. Eu só não conseguia reviver aquilo. Ela finalmente chorou. Mãe, me perdoa. Eu fui horrível com você. Eu a abracei. Pela primeira vez em anos, e senti minha filha quebrar nos meus braços, não por fraqueza, mas por verdade. Mas a paz durou poucos segundos. O segurança entrou correndo na sala. Doutora, encontramos o veículo suspeito. O homem do carro preto está aqui, no prédio. Meu corpo gelou. Helena agarrou meu braço. Ele veio atrás da minha mãe? A juíza respondeu. Sim. E isso significa que estamos muito perto da verdade final. O segurança completou. Ele tem ordens para trazer a dona Eulália. Viva ou não? Helena gritou. Meu Deus! Eu senti meu corpo estremecer, não de medo, mas de raiva. Aquela raiva antiga, enterrada. Meu marido morto, meu nome manchado, minha filha manipulada, minha vida inteira destruída por homens poderosos que acham que podem mandar em tudo. Eu levantei. A sala inteira pareceu mudar de temperatura. Doutora, eu disse com a voz firme, eu estou pronta. A juíza sorriu com orgulho. Então, vamos derrubá-los. O perseguidor estava no corredor. E quando ele me viu sair, ele congelou. Não porque eu estava com seguranças, mas porque eu estava olhando diretamente para ele, sem medo, sem fuga, sem silêncio. E pela primeira vez, ele teve medo de mim. E isso foi apenas o começo. O perseguidor estava parado no corredor, encostado na parede, como se estivesse esperando por mim. A luz fria dos refletores iluminava apenas metade do rosto dele. A outra metade estava mergulhada na sombra,
E era exatamente assim que ele parecia existir, entre o mundo visível e o invisível. Quando ele me viu, endireitou o corpo. Então, você finalmente parou de fugir. A juíza ficou ao meu lado, os seguranças atrás, mas fui eu quem deu um passo adiante. Minha voz saiu firme, muito mais firme do que eu imaginava que poderia ser. Estou cansada de fugir. Chegou a sua hora de correr. O sorriso dele morreu. Helena, atrás de mim, segurava minha mão com força, e pela primeira vez era ela quem se apoiava em mim, não o contrário. O homem aproximou-se alguns passos. "O presidente está esperando", disse ele, "e você vai comigo. Agora." A juíza ergueu a mão, fria como mármore. "Ela não vai a lugar nenhum." Ele riu. "Juíza? Você acha que ainda tem poder? A essa altura? O presidente já sabe de tudo. O Caio entregou o que precisava. A filha dela já colaborou sem perceber." Helena deu um passo para trás, como se tivesse levado um tiro. Eu não colaborei com nada. Eu só falei o que me pediram. Eu não sabia que..." O homem continuou, venenoso. "Você foi perfeita, fragilizada, fácil de manipular. Identidade completa da mãe, horários, endereço, rotina. Foi você quem abriu o caminho." Helena começou a chorar. Eu apertei sua mão. "Filha, olha para mim." Ela olhou desesperada. "Você não fez nada errado. Você foi usada, como eu fui, como seu pai foi." Ela desabou nos meus braços. "Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa." Eu a abracei. "Eu te perdoo. Eu sempre vou te perdoar." O perseguidor deu outro passo. "Chega de drama. Vamos acabar logo com isso." Eu me virei para ele, e a força que nasceu dentro de mim naquela noite era tão grande que até a juíza me observava com admiração silenciosa. "Acabar?" repeti. "Sim, vamos." A juíza fez sinal. O segurança acionou um botão escondido no bolso do paletó. E então, tudo aconteceu rápido, mas também lento, como cenas de um filme que nunca se esquece. Sirenas ecoaram do lado de fora. Luzes vermelhas e azuis rasgaram a noite. Policiais federais invadiram o prédio pelas duas entradas ao mesmo tempo. O perseguidor sacou o celular, talvez para avisar o presidente. Mas um dos agentes o desarmou com um golpe seco no pulso. O homem gritou de dor. O celular caiu no chão. E a juíza, com a calma de quem esperou por aquele momento por 40 anos, pisou no aparelho com um salto alto. O estalo do vidro quebrando ecoou como uma sentença. O perseguidor foi imobilizado, algemado, arrastado pelo corredor. "Isso é abuso de autoridade!" ele gritava. "Vocês não sabem com quem estão lidando. O presidente vai..." A juíza se aproximou dele. "O presidente vai cair junto com você, e você sabe disso." Ele empalideceu. Pela primeira vez, o medo estava do lado certo. Na sala de reuniões, os agentes da Federal instalaram computadores, telas, impressoras. Era uma operação grande, uma operação oficial. A juíza abriu o pendrive. Digitou a senha. Helena. A pasta oculta brilhou na tela. Dentro dela, a gravação do marido, notas bancárias, áudios de conversas, documentos digitalizados, planilhas de transferência, fotos de reuniões secretas, nomes, datas, valores, conexões com políticos, advogados, magistrados. Os agentes se entreolharam. "Com isso, derrubamos o presidente e todos os que o protegem." O coordenador da operação olhou para mim. "Dona Eulália, a senhora acabou de resolver um caso encoberto há 4 décadas." Eu levei a mão à boca. Eu só queria sobreviver, queria proteger minha filha." "A senhora fez muito mais que isso", disse o agente. "A senhora trouxe justiça." Helena segurou meu braço. "Mãe, eu tenho tanto orgulho de você." Eu chorei por mim, por ela, pelo meu marido, pelo passado que finalmente deixava de ser ferida para virar força. A juíza colocou a mão no meu ombro. "Eulália, hoje você mudou a história." Horas depois, o noticiário explodiu. Presidente do Tribunal Regional é preso em operação federal. Esquema de corrupção durou 40 anos. Gravação antiga revela acobertamento de crimes. Eu assistia tudo em silêncio. Helena, ao meu lado, chorava baixinho. Eu fiz você sofrer tanto, mãe." Eu coloquei sua cabeça no meu ombro. "Você estava perdida, filha, mas agora encontrou o caminho." Ela soluçou. "Eu te amo, mãe." Eu sorri com lágrimas escorrendo. "Eu também te amo. E sempre vou te amar." Dias depois, fomos chamadas ao fórum para a última etapa. A juíza Souza me recebeu com um sorriso. "Está pronta para
encerrar este ciclo? Eu respirei fundo. Sim, entramos na sala. O diretor do processo olhou para mim. Dona Eulália, gostaria de registrar depoimento final? Eu olhei para Helena, que segurou minha mão. E então respondi: sim, quero. Abri a boca e pela primeira vez na vida contei tudo, sem medo, sem vergonha, sem silêncio. Contei sobre meu marido, contei sobre o caso, contei sobre as ameaças, contei sobre a vida inteira que tentei proteger, contei sobre o amor que me manteve viva. E quando terminei, a sala ficou em silêncio. Não um silêncio de medo, mas de reverência. A juíza sorriu. Agora sim, Eulália, é o fim. Eu segurei a mão de Helena e senti, finalmente, paz. A vida tentou me derrubar de todas as formas. Com humilhação, com injustiça, com mentira, com medo, com a própria filha sendo usada contra mim. Mas descobri algo precioso. A verdade dorme, mas não morre. Ela espera o momento certo, espera a coragem aparecer, espera a alma amadurecer. E quando acorda, ela liberta. Liberta você, liberta aqueles que ama e aprisiona aqueles que te feriram. Hoje, aos 68 anos, eu aprendi. Não existe mulher fraca, existe mulher calada, e eu nunca mais vou me calar. Se você ficou comigo até aqui, do fundo do meu coração, muito obrigada. Obrigada por ouvir minha história, por sentir comigo, por caminhar pelos meus medos e minha coragem. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta, histórias reais da alma humana, de dor, força e renascimento. Obrigada. Obrigada de verdade. E até a próxima história.